Bem, gente, queria agradecer muito o convite. Para mim é uma alegria falar com vocês todos. De certa forma, eu me sinto jovem também. Eu sou jovem há mais tempo, só isso. E eu acho que a questão da juventude, ela não está no corpo, ela está na forma como a gente vive internamente, né? Eu gosto de falar que existem pessoas de 40 anos que só falta enterrar, né? Já morreram, né? Já envelheceram demais, já nem estão aqui, né? Estão esperando o corpo parar. E tem pessoas de 70 anos que têm uma alegria de viver, uma vontade de descobrir as coisas, uma vontade de fazer coisas que indica o quanto eles são jovens. E eu tenho muito gosto de falar com aqueles que têm o corpo jovem, né, que nem vocês, porque eu aprendo demais com vocês e vejo em vocês uma energia, um olhar assim que é precioso para todo mundo, né? Eu lamento que exista a mocidade separada do resto. Para mim devia estar tudo misturado para que a gente realmente pudesse usufruir da companhia de vocês. Antes de começar exatamente, eu só queria saber a idade de cada um de vocês, né? Só para eu ter noção do, de como que é esse grupo, né? Então, se vocês puderem, pelo menos escrever a idade, se não quiserem falar, mas quiserem falar a idade, eu agradeceria. Quem quer Tenho começar? 16 anos. 16? Legal, Giovana, obrigado. Oi, boa noite. Boa Eu noite. tenho 17 e minha irmã tem 13. 13. Quem é sua irmã? Ela tá aí com você? Aham, a gente tá junto. Tá Aqui. ótimo, maravilha. Legal. Então, alguns estão falando pelo Eu chat. tenho. Oi. Oi, eu tenho 15. Oi, Lívia. Legal. Mais alguém? Eu tenho 13 e minha irmã tem. Eu tenho 17. Eu não ouvi quem falou 17. Elas estão juntas. A Yasmin é no da Yasmin. A Yasmin e a Duda. Tá. Yasmin 13 e a Duda 17, é isso? 17. Desculpa, eu me enganei, eu tenho 14. Olha Porque você só. me falou lá no dia da Mocidade Solidária que você tinha 14. Falei, vai ver. Então, né, eu que me confundi. Uhum. 14, então. Eu acho fantástico quando a gente erra a nossa idade, né? Significa que ela não é importante, né? Tem gente que fica marcando 14 anos e 3 meses e 9 dias, né? Nada de errado também, claro, né? Não tem nada de errado, mas eu acho muito interessante essa coisa passar, assim. Aí tem, bem, legal, o Luca tem 15, a Júlia tem 16 e o Kaique tem 14. Puxa, que legal, maravilha, maravilha. E vocês se conhecem, todos que estão aqui? Falta só a Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara é o que está a Luciana. Deixa eu ver se ela escreveu. Acho que não. Tá. Não. Tudo bem. Só para saber que ela também está aí, mas não tem. Então. Oi, Luciana. Eu tenho 14. 14 também. Que legal. Então, vocês nunca se encontraram pessoalmente, é isso? Por conta da pandemia? Então, só... Puxa, olha que desafio, hein? Nossa, fantástico. Mas é o meio que nós estamos acostumados hoje em dia, né? Vocês estão achando, acho que talvez tudo normal, tem muita coisa interessante. Na verdade, Edgar, teve uma arrecadação, alguns deles se encontraram sim, não são todos. Na arrecadação de alimentos, alguns se encontraram, mas não são todos, tá? Muito bom, muito bom. Sim. Que legal. Eu estava aqui me lembrando, vocês falando da idade, do que estava acontecendo comigo nessa idade, né? E foi aí, mais ou menos com 14, 15 anos, que eu comecei a fazer muitas perguntas, porque a gente começa a crescer, a gente começa a olhar o mundo, né? Todas as demandas, né? Todas as pressões que são colocadas para a gente. Naturalmente, às vezes não é nem o pai, a mãe ou o professor, ou seja quem for, que nos colocam essas pressões. Eu acho que muito é a gente que sente uma vontade de corresponder, né? Uma vontade de corresponder, enfim, nem vou ampliar muito isso.
E a gente olha para o mundo, assim, para as coisas, fica se perguntando que é isso aonde eu estou, né? Que contexto é esse? Que mundo é esse em que vivo, né? Por que as coisas são como são? Era isso que eu perguntava a partir dos 14 anos, e vou dizer para vocês que eu demorei muitos anos para responder, muitos anos, porque eu só conheci a doutrina espírita, eu só comecei a ler mesmo, talvez lá com 18, 19, 20, que a coisa começou a ficar mais clara para mim. Mas depois disso também, depois que a base, sabe, o lugar onde a gente pisa começa a fazer sentido, as coisas vão de outra forma. E eu queria colocar para vocês exatamente qual é a minha visão de mundo, né, que entendo eu está muito calcada na doutrina espírita, no Cristo, e olha, eu sempre fui muito questionador. Eu sou da área de exatas, eu fiz computação, então eu sempre queria concluir as coisas. Então isso mais isso é aquilo, né? Todas as vezes que tinha que ter uma conclusão, tinha que ter o que é então qual é o caminho, o que é o certo, o que é vermelho, né? Sempre quis classificar tudo, definir tudo, porque senão eu não conseguia caminhar. Então, eu gostava de falar, e falo até hoje, que assim, eu aprendo chinês no final de semana. Mas alguém tem que me explicar por quê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou dedicar o meu esforço para isso? Bem, antes de eu continuar, eu queria deixar vocês muito livres para me interromper na hora que vocês quiserem, tá? Eu gostaria, assim, se possível, que isso fosse um bate-papo. Então, não deixem passar nada. Gosto muito que me questionem, gosto muito que, inclusive, não concordem comigo. Eu deliro quando não concordam, né? Eu acho fantástico não concordar, porque eu quero saber o que o outro pensa, que de repente eu estou errado mesmo, né? Quem sabe? Mas, assim, eu sempre procurei ver lógica nas coisas, ver um caminho, porque, assim, eu tenho muita dificuldade de começar a fazer uma coisa sem ver aonde eu vou chegar. Né? Qual é o objetivo? Aonde esse barco vai dar? Onde esse avião vai dar? Né? Aonde esse projeto vai dar? Aonde esse grupo vai dar? Eu sempre quis saber. E até hoje é assim. Então, eu acabei formando na minha cabeça uma ideia de mundo, uma ideia de vida, e que vem muito do Espiritismo, né? Vem muitíssimo da lógica que Kardec colocou em tudo que refletiu, e que tem não somente confirmação no Cristo, evidente, mas confirmação em filosofia oriental, em budismo, confirmação em filosofia, né? Porque eu penso que se tudo foi criado por um ser único, fantasticamente sábio, inteligente e amoroso, não pode haver nada contraditório. Nenhuma lei divina pode ser contraditória. Né? Então, a lei da gravitação, a lei da gravidade, não pode ser contraditória com a lei do amor. E eu coloco essas duas leis, falei isso de propósito, porque para mim tudo são leis naturais. Então, para mim, a vida é um game. Tá? E eu não estou falando isso porque eu estou falando com vocês, não. Eu falo isso mesmo para adultos também. A vida é um jogo, né? Um game. Como que são os games? Tem fases, né? Aliás, vocês me ajudem, que vocês devem jogar mais que eu. Né? Tem fases, e para você passar a próxima fase, tem que resolver a primeira fase que você está. Todo jogo tem um objetivo, graças a Deus, senão eu não ia conseguir jogar, né? Todo mundo quer ganhar o jogo, pode ser ganhar competindo um com o outro, às vezes você pode ganhar sozinho também, né? Sem competir, mas colaborando, aí depende do tipo do jogo. E todos os jogos têm regras para você ganhar o jogo. Tá certo? E é muito curioso ver que a gente entra para jogar um jogo muitas vezes sem saber quais são as regras. Muita gente começa a jogar um game testando o game. Me corrijam se não é assim com vocês. Tá? Pega o joystick, pega ali o teclado, começa a ver quais são as teclas que funcionam, experimenta setinha para cima e para baixo, o botão tal do joystick, e vai vendo o que acontece. Numa boa. Sem reclamar. Sem revolta, sem achar que é terrível, sem achar que é ruim, sem achar que está errado, sem achar que
não tem suporte, não tem ajuda. Não é assim, gente. A gente começa a jogar, vê o que acontece, a gente não sabe o que tem que fazer para mudar de fase, né? Tem jogos que você tem que percorrer o terreno, tem que achar uma moeda, achar uma estrela, achar uma arma, achar qualquer coisa, acumular uma série de coisas que você acha ao longo da fase, e aí, quando você acha o último item, você muda de fase. Você não sabe onde essas coisas estão na fase, você não sabe direito quais são as regras, vai ter surpresa a cada passo, tá certo isso? Vai ter surpresa, porque alguém pode te atacar, pode vir uma flecha, pode vir qualquer coisa, né? Pode vir um buraco, você cai no buraco, perde a vida, né? E todo mundo se diverte. Digam para mim, qual a diferença de viver aqui nesse mundo biruta? Qual a diferença? A gente não sabe direito quais são as regras. Tem surpresa a cada dia, a cada passo. A gente não sabe direito quais são as estrelinhas, as moedinhas, as armas que a gente tem que pegar ao longo do caminho. A única diferença é que a gente reclama. A única diferença é que poucos de nós se divertem jogando o jogo da vida. Poucos de nós. Alguns querem até sair do jogo. Olha só que loucura, né? Sendo que a maioria de nós queremos ficar nos games dia e noite, né? Achando tudo divertidíssimo, porque é divertidíssimo. E eu me pergunto por que viver não é divertidíssimo também. Por quê? Quem é que inventou que a realidade é ruim? Eu preciso falar com essa pessoa. Preciso que ela me explique de onde saiu a ideia de que tudo não pode ser uma aventura. Tudo não pode ser altamente excitante, estimulante. Não saber o que vai acontecer na próxima curva do jogo. Que ótimo. Não saber quem que vai ser aquele que eu vou enfrentar. Que delícia, que excitante, que estimulante. Porque que no game da vida a gente tem medo, reclama e quer tudo claro. Me contem o que vai acontecer amanhã, quais são todas as regras. Será que alguém... Até hoje ninguém conseguiu me explicar por que a gente atua de forma diferente nesses dois contextos completamente iguais. Alguém se arrisca? No chat ou falando? Por que é diferente? Alguém pode estar pensando assim, mas aqui fora a gente morre. Morre mesmo. A gente não tem muitas vidas, a gente não consegue pegar outro corpo e entrar no jogo de novo? Qual a diferença? Lá no game não é assim? Morri, pega outra vida. Começa o jogo de novo. Geralmente do ponto que você parou, inclusive exatamente como no game da vida, com V maiúsculo. Alguém imagina uma diferença? Eu não encontrei até hoje. Edgar, posso ser infantil? Seja jovem há mais tempo. Não, jovem eu já só queria voltar um pouquinho a ser infantil. Jovem, eu não me admito que alguém fale qualquer coisa contrária. Ótimo. Mas eu queria fazer um questionamento, porque eu penso como eles. Legal. Eu não me admito essa idade. Bom, no jogo, eu já comparei isso que você está falando. Como se você der um celular para uma criança de 7 anos, com 1 ou 2 dias ela domina aquele celular com 7 anos de idade. Uhum. Eu, apesar de ser jovem, eu não consigo. Tá. Agora, na vida, eu posso. O jogo, para mim, é como eles pensam. Eu penso que seja assim. Olha, lá eu não tenho muito a perder. Mas você falou, de repente, no jogo, eu perco uma vida e eu posso pegar outra e começar o jogo daquele mesmo ponto. Uhum. A vida será que eu conseguiria, Marcos, errar e partir daquele mesmo ponto? André Luiz nos fala que a vida é uma recapitulação perfeita. É possível que a gente não consiga continuar com o mesmo ponto, com os mesmos personagens.
mas a experiência vai ser uma recapitulação perfeita. Por quê? Porque o objetivo desse game é a gente aprender a ser pleno. Né? Nós somos luzes, a gente só precisa aprender a brilhar. Né? Eu tenho 1 milhão de potencialidades, eu tenho 1 milhão de grandezas dentro de nós, todo mundo tem, e eu preciso fazer todas elas chegar ao máximo. Né? Eu preciso deixar tudo isso florescer, deixar frutificar ao máximo, e isso eu vou fazer ao longo, todos nós vamos fazer ao longo do tempo, do infinito do tempo. Então, o que eu não aprendi numa experiência exige que a experiência volte. Então, se eu não sei viver bem numa família, eu vou ter 1 milhão de famílias, até aprender. 1 milhão de vezes, até aprender. Entende? Se eu não sei conviver bem com um determinado tipo de pessoa, eu vou repetir essa experiência 1 milhão de vezes, até aprender. Por quê? Porque a educação envolve frequência de experiência. Ah, mas é com aquela pessoa. Não, talvez não seja com aquela pessoa. Talvez até seja. Muitas vezes, possivelmente será. Mas não é isso que é importante. Porque, veja, e eu não estou falando que as relações não são importantes. Eu estou falando que depois que você aprende a gostar muito de alguém, você sempre vai gostar muito dessa pessoa. E você nunca vai estar afastado dela, porque você vai estar ligada pela única coisa que nos liga realmente, que é o sentimento. Né? E aí eu estou falando considerando, Marcos, que a prisão do tempo e a prisão da distância, do espaço, ela aos poucos vai ser superada. Essas questões tempo e espaço são muito características deste jogo. Tá certo? Você sabe que existem games onde o tempo e o espaço são completamente diferentes. Tá? E quando a gente sair desse jogo, aí eu estou falando do encarnado, do jogo, dessa fase encarnada que a gente está, porque isso é uma fase também, o tempo e o espaço vão ser ressignificados. Tanto que, para nós, é extremamente difícil falar em eternidade, que é o contexto de Cristo, certamente, e de Deus, sem dúvida. Né? Para eles não existe essa bobagem de passado, presente e futuro. É tudo a eternidade. Como já dizem, o eterno presente. Então, penso sim. É claro, quando eu estou falando isso, que a gente pega outro corpo, eu não estou querendo que ninguém desvalorize a vida encarnada. Pelo contrário, ela é preciosíssima. Mas eu estou querendo colocar um contraponto, ou seja, eu estou querendo que a gente saia de um extremo aonde a coisa fica tão valiosa que ela fica pesada, entende? E ela tem que ser valiosa e leve. É isso porque assim, ela fica tão pesada que nasce a culpa, com muita facilidade. Sendo que eu não sou obrigado a conseguir uma série de coisas hoje. Eu não sou obrigado. Aliás, eu não sou obrigado a quase nada perante Deus. Talvez a única coisa que eu sou obrigado, ou que nós somos obrigados perante Deus, obrigado, nem posso dizer isso. A única coisa que é extremamente necessária é que a gente prossiga, que a gente vá em frente, entende? Que a gente continue jogando. E olha, eu digo isso pensando aqui que é impossível não jogar, porque esse jogo da vida ela tem uma característica diferente dos outros jogos, que são os games. Ninguém consegue sair do jogo. Ninguém tem permissão de sair do jogo da vida. Alguém pode estar pensando aqui, mas tem gente que suicida-se. Mas não saiu da vida. Porque vida não é estar encarnado. Isso é existência, carnal. Vida é existir. Mais que isso. Vida é pensar e sentir. Né? Nós nunca mais deixaremos de pensar e sentir. Nunca mais. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o primeiro pensamento contínuo do homem na Terra aconteceu há 400 mil anos, há 400 milênios. Digamos que essa pessoa começou a pensar e sentir. E depois um monte de outras vieram para pensar e sentir também,
saindo do reino do animal para o reino do homem. Nunca mais nós vamos parar de sentir e pensar. Não adianta. Não adianta. Isso não é possível. Ah, mas eu não quero mais sentir. Esquece. Nem tenta. Vai perder tempo. Eu não quero mais sentir nada. Esquece. Isso é característica da nossa condição. O ser humano sente e pensa. É isso que traz a vida como a gente entende. Ah, mas eu não quero mais pensar e sentir. Desculpa. Não está permitido isso. Nesse game, a única coisa que a gente não pode é isso. O resto pode. Pode tentar, pode experimentar. E existem algumas regras. Eu vou falar das duas que são as mais importantes. Eu vou falar talvez a principal. É a lei da ação e reação, a lei de quem planta colhe. Né? A cada ação, há uma reação. Isso é físico. Se você chuta com o pé sem sapato, chutar uma parede, desculpa, vai quebrar o dedão, vai doer, machucar o dedão. Isso é uma lei da física, e que impacta, que se estende para as questões morais. Né? Todo sentimento ruim ou positivo que você gere em alguém, que você cause em alguém, vai ter uma consequência correspondente. Ponto final. Tá? Essa é uma das regras do jogo. Né? Que qualquer pessoa com mais de 20 anos, até no máximo 20 anos, já percebe que é assim que as coisas funcionam. E aí eu estou sendo legal em falar que é com 20 anos que a gente percebe, que até é com 20 anos que a gente percebe isso. Até bem uma criança de 8 anos já sabe disso. Não é? Que as coisas têm consequências. Talvez nunca tenha pensado nisso, mas começa já a trabalhar essa questão. Marcos, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Edgar, eu só queria ouvir um outro ponto do que eu já tinha certeza. Tá bom. Né? Quando eu não concordar, eu vou falar. Que bom. Só que isso agora que você falou, eu acompanho esse raciocínio, só que eu tinha uma outra forma de pensar do mesmo jeito. Né? Não precisamos ser iguais também. De jeito nenhum. Né? Já não precisamos ser iguais. Né? Não. Aliás, se tiver todo mundo igual, alguém está sobrando. Né? Temos que ser diferente, porque aí é rico. O seu ponto de vista, um pouco diferente do meu, precisa ser refletido por mim. Eu preciso pensar nisso. E, puxa, porque de repente seu ponto de vista é mais amplo, ou ele tem outra cor, e isso me interessa, porque deixa a minha reflexão, o meu pensamento. Então, uma coisa que cabula bastante, e se fala muito pouco, foi na ação e reação. Daquela pessoa que não sabia muito lá na época, né? Que foi considerada até meio fora do cabo. Sim. É esse negócio da ação e a reação. Até uma criança sabe que se ela chutar a parede, ela vai machucar seus pezinhos. Vai. Mas isso é uma lei palpável. Uhum. Como que seria no dia a dia? No dia a dia? Na escola, por exemplo? Não, na vida, na rua, com os amigos, a família. Bem, seria assim. Se você resolver tirar alguma coisa de alguém, entendeu? Isso vai ter uma consequência, né? Se você resolver, sem pedir, ir lá e tirar alguma coisa de alguém, tirar da carteira da pessoa, tirar da mochila da pessoa, isso vai ter uma consequência, né? Alguém pode pensar, só se descobrirem. Não. Vai ter consequência de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque você sabe disso. Você sabe disso. Porque, gente, esse jogo foi feito por alguém muito esperto. Muito esperto. Não se esqueçam disso. Sabe onde está o manual das regras? Na nossa cabeça. O manual de todas as regras que existem está no que eles chamam de nossa consciência. Né? Então, ninguém precisa saber. Só eu. Só eu. Se eu souber, e eu sei o que fiz, isso basta. Em algum momento, eu vou ter que lidar com
O fato de eu ter feito de um jeito e o fato de eu ter percebido o que eu fiz, de eu ter decidido fazer. Em algum momento eu vou ter que lidar com a minha consciência, né, para usar o nome correto. Em algum lugar eu vou ter que ter uma conversa com a minha consciência. E aí a coisa pode ficar um pouco complicada. Porque eu consigo dar um nó no outro. Eu consigo falar umas coisinhas ali, entendeu? E dar uma enrolada no outro que veio me falar alguma coisa. Mas eu não consigo me enrolar. Não consigo, porque eu sei o que eu fiz. Né? E aí, eu preciso dizer que a gente não tem que ficar se martirizando também pelo que fez de errado, tá? Pelo que a nossa consciência nos acusa. É que nem no game. Puxa, foi por um caminho que tá fechado, não consegui nada com isso. Inclusive, perdi um monte de energia, um monte de armas, um monte de moedinha, tal. Volta e começa de novo. Volta e vai por outro caminho. Porque a gente fica nesse mimimi de ficar chorando sobre o leite derramado. Ah, errei, meu Deus, que drama. É muito drama. E eu não estou falando só dos jovens, não, né? Eu tô falando, quase todos nós, adultos, vivemos fazendo drama. Eu sou uma pessoa muito culpada, eu sou uma pessoa muito imperfeita, tal. Tá fazendo alguma coisa para resolver isso? Se não tá se vitimizando. Só isso. E olha, gente, ser vítima é muito cômodo. Muito cômodo. Então, vamos para frente? O que você vai fazer sobre isso? Porque é você que vai ter que fazer. Essa é outra questão desse jogo muito interessante. Você vai ter que... Você tem apoio, você tem ajuda, tem um monte de amigos e de companheiros de caminho aí da jogada que pode te ajudar, mas na hora do vamos ver é com você. Entendeu? Na hora da luta lá com espada, com arma, seja o que for, na hora de pular a ponte, pular o abismo, é você que vai pular. Tá bom? Não tem jeito. Por quê? Porque é você que vai ganhar. Ou perder. Né? O bom desse jogo, também, é uma coisa muito legal, porque ele foi feito por alguém muito esperto, é que ele é infinito. Não tem tempo para terminar. A fase nunca termina. Né? Quero dizer assim, ela só termina quando você passa de fase. Você pode ficar na fase quanto tempo você quiser. Entendeu? Quanto tempo você quiser. Você pode vir, repetir. Então, assim, tudo que eu não sei eu vou poder aprender. Quando eu descobri isso, foi um dos momentos de maior libertação da minha vida. Quando eu descobri que eu posso começar de novo. Mas e fulano vai pensar disso? Lamento. Se eu fiz tudo que eu pude, eu fiz tudo que eu pude. Ninguém pode fazer mais do que pode. Seria um contrassenso. Se eu fiz tudo que pude, eu não fui derrotado. Se eu fiz tudo que pude, eu não errei. Eu fiz tudo o que eu pude. E é só isso que eu tenho que fazer. Tudo o que eu posso. Oi. Sabe, Edgar, que você falando isso, que foi libertador para você, também foi para mim. Que bom. Porque nessa fase, principalmente, né, a vida toda a gente faz isso, mas quando a gente é bem jovem, a gente se compara muito, né? Nossa, infelizmente. E eu lembro que uma professora, que era de biologia, claro, né, até disse para mim uma vez, Eliane, olha o jardim, todas as flores são lindas, olha as cores, olha as formas, elas só são diferentes, mas cada uma tem sua beleza, seu perfume, sua utilidade, seu lugar. O jardim com uma flor só, de uma única cor e tal, ele é muito mais chatinho, é muito mais divertido, para usar as suas palavras, né? O jardim diferente, com aquelas cores todas que se harmonizam. E aí foi também libertador para mim, quando eu entendi que eu não era menor, porque nessa vida eu não sou gênio para cozinhar,
ou porque eu não danço bem como eu gostaria. Aí eu já fico agendando, né? Eu falo, bom, nessa eu tô achando que não vai rolar, mas eu já agendo para as próximas. Então, realmente isso é libertador, tira tanto a culpa quanto esse sentimento também de que às vezes faz a gente se sentir menor, e o que é uma bobagem, porque eu também tenho mais facilidade e sei coisas que as outras pessoas também não são tão boas, né? E aí o legal é isso, a gente ir junto e vamos aprendendo juntos, né? E ninguém se sente menos, realmente é um gênio esse inventor das regras, né? Um gênio. E olha, Liliana, mesmo quando você fala, você é bom numa coisa e outros não são, ainda assim você está se comparando. Porque é muito forte, talvez na nossa cultura, a comparação. Para o jovem, não conheço um que não se compare. Né? Não conheço, nunca conheci. Né? Então, é natural, é muito comum que haja essa comparação. Mas é preciso, para que vocês sofram menos, e para que nós, jovens há mais tempo, soframos menos também, a gente precisa estar completamente convencido de uma coisa muito especial, que é o seguinte: só eu sou eu. Ninguém mais pode ser eu. Ninguém. Nunca houve. Não há. E nunca haverá. Por isso, comparar banana com abacaxi é uma burrice. Uma burrice. E a gente faz isso o tempo inteiro. Ah, mas a pessoa que senta do meu lado na escola tem não sei o quê, faz não sei o quê, é mais alto, mais baixo, mais loiro, mais... E daí? Ah, gostam mais dele. E daí? Não me enxergaram ainda. Só isso. Nada mais que isso. Só eu sou eu. Por isso que nós, adultos, que adoramos o Chico Xavier, por exemplo, muitos de nós queríamos ser ele. Não devíamos. Estamos comparando de novo. Nós nunca vamos viver uma vida como a do Chico, como a do Cristo, como a do Divaldo, como a de qualquer pessoa. Nós não somos capazes. Que bom. Mas só eu sou capaz de ser eu. Então, todos os mais jovens que estão aqui, sejam só vocês. É tanto já, mas é tanto. É tudo que vocês precisam ser. Por isso que um grande filósofo disse uma coisa que parece que não tem sentido, mas é uma das coisas que tem mais sentidos que eu já vi. Ele diz assim: torna-te o que tu és. Seja o que você é. Seja o que você é aí dentro. Seja o que você é. Não tenta se moldar perante os outros. Seja o que você é. Mas não seja o que você é lá no fundo, não na superfície. Porque a gente acha que a gente é essa pessoa na superfície. Não, a gente não é. Vocês estão no momento de grandes transformações. É mais difícil vocês saberem o que vocês são. Por isso que algo que vai diminuir muito da pressão que vocês sentem, da angústia que vocês sentem, vocês vão aprender a serem vocês. Comparem menos, comparem zero, se possível, e olhem para dentro. Porque, assim, é muito triste ver alguém chegar aos 30 anos sem ter... Vou falar diferente. É muito difícil alguém chegar... É muito ruim alguém chegar aos 30 anos, por exemplo, distante de si mesmo. Entende? Sem ter aprendido ao longo dessa trajetória aprender a se relacionar consigo mesmo. Consigo mesmo. Muitos de nós não nos perguntamos a nós mesmos se está tudo bem. Sabe, quando você vai lá pro quarto sozinho, desliga a música, desliga a internet, desliga tudo e pergunta: tá tudo bem aí dentro, Edgar? Edgar, tá tudo bem aí dentro?
Não tá? Por quê? Onde pega? Aonde tá com problema? Vamos, eu quero ver isso. Né? Me diga qual é o problema. Eu falando comigo, eu me relacionando comigo, eu preocupado comigo, mas sem mimimi. Comigo, de verdade. Ah, mas eu não entendi. Ok, não tem problema não entender. Vamos atrás de descobrir o que eu não entendo. Simples assim. Eu não sou obrigado a entender nada, nem com 56 anos. Eu não sou obrigado. Por quê? Porque eu sei que eu sou capaz de compreender e de aprender o que for. Eu só preciso de tempo. Capacidade não falta a ninguém. Porque nós somos feitos por um cara especial também, né? Um cara que pensou em tudo e que já nos deu todas as ferramentas que a gente precisa para ser feliz, né? Que é o grande objetivo, que é vencer esse jogo, né? Ser feliz é ganhar o game, né? Mas eu estou falando, e eu talvez não esteja dando espaço para vocês colocarem algumas coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me escrever alguma coisa? Alguém quer concordar, discordar, perguntar? E aí? Eba, uma pergunta. A pergunta é, no plano espiritual, continuamos tendo essas fases, com desafios, obstáculos, etc? Sim, Giovana. Sim. Por quê? Por quê? Porque a gente só aprende com desafio. Só aprende com desafio. Só desenvolve-se no desafio. Falem para mim, se a hora que a gente não tem que fazer nada, o que a gente aprende? Nada. Né? O que a gente aprende dormindo? Nada. O que a gente aprende fazendo uma coisa que a gente já sabe? Nada. Tá certo? E nós ainda temos uma tendência muito grande à estagnação, muito grande à preguiça, muito grande a não fazer, a não se esforçar, não gastar energia. A biologia diz que o corpo humano foi feito para não gastar muita energia. Só que a gente precisa se movimentar. Na verdade, o corpo humano foi feito para ser sábio no consumo das energias. Como todo ser biológico, ele não quer gastar energia à toa, porque a energia é sempre preciosa e é o que mantém ele vivo. Né? Então, o nosso corpo foi feito para ser eficiente. É só isso. Mas, se você parar, você morre. Porque o nosso corpo foi feito para se mexer. As pessoas de 80, 90 anos que são fisicamente ativas têm uma vida ótima, uma qualidade de vida excelente. Então, no plano espiritual, a gente continua com desafios, com obstáculos, sim. E vou te falar uma coisa. Como aqui é uma escola, cada fase é uma escola, geralmente na escola você só tem desafios sobre o que você não sabe. Porque não faz o menor sentido alguém passar uma prova para você de uma coisa que você já fez prova e já tirou 10. Tem uma bobagem. Ninguém vai colocar no exercício para vocês que estão aqui com 13, 14, 17 anos para um exercício que pergunta quanto que é 2 mais 2. Seria uma burrice, uma perda de tempo. E a vida não gosta de perder tempo. Né? Então, nós sempre vamos ter desafios que a gente ainda não sabe resolver. Para quê? Para que aprenda. É que igualzinho no game. Igualzinho no game. Você está lá numa fase, você não sabe se você tem que passar na ponte, pular a ponte, se a ponte vai cair, se você tem que dar um salto, se você tem que dar uma pirueta, não sabe nada disso. Este é o desafio. O que eu tenho que fazer nessa situação? Descubra, mas descubra com alegria. Por quê? Porque há de ser uma aventura, como no game. E se a gente coloca esse peso, desse drama que a gente coloca aqui na vida, aí fica realmente muito pesado. Respondi sua pergunta, Giovana? Era isso que você queria saber? Concorda com o que eu disse? Legal. É um problema para você que os desafios continuam no plano espiritual? Ou tá tudo bem? Ah, que bom, tá tudo bem. Até porque se não tivesse bem, desculpa, o desafio ia estar lá do mesmo jeito, tá? Porque esse game, quem fez o game não pergunta se a gente gosta de como está sendo a fase ou não, tá? Ele sabe que a gente vai se superar, né? Vai resolver. A grande questão é que a gente podia se divertir vivendo, né? E hoje a gente acha a vida pesada, a vida
ingrata, a vida terrível, né? E é tudo uma forma de a gente enxergar, né? Tudo é uma forma da gente enxergar. O que mais? Obrigado, Giovana, adorei que você colocou uma coisa. Super obrigado mesmo. Eu estou muito interessado em saber como vocês pensam. Para isso, eu preciso que vocês se manifestem. Mas fiquem à vontade, é claro. Mais alguém quer colocar alguma questão? O que vocês acham dessa ideia de game? Faz sentido com o que vocês já sabem, com o que vocês percebem? É uma ideia que me ajudou muito. E ela tá... Oi? Deixa eu ver. Faz todo sentido? Olha, que legal. E olha, eu digo para você que eu procuro no Espiritismo, dentro desse meu jeito de procurar lógica e conclusão em tudo, principalmente quando eu comecei a estudar, que foi lá para os 17 anos, a ler, eu sempre procurei uma falha, né, uma incoerência. Alguém disse, Kardec disse uma coisa ali, disse outra coisa sobre o mesmo assunto ali, né? E eu nunca achei uma falha, uma incoerência. Deixa eu ver o que a Júlia disse. Acho que se levarmos essa ideia de game, a vida fica um pouco mais fácil e divertida. Exatamente, Júlia. Porque, olha, o mundo está aí para ser vivido. Tá certo? Não existe esse negócio de para que eu quero descer. Não dá para descer. É desse jeito. Tá? Foi feito por alguém que nos ama infinitamente. Que nos deu todas as condições para ganhar esse jogo. Aliás, que já disse que nós vamos ganhar o jogo. Tá certo? Nós seremos felizes. Nós estamos condenados a ser felizes. Que ótimo, né? Adoro essa condenação. Né? Ela nos deu o tempo, a capacidade e o apoio. Eu não sei mais do que a gente precisa. De fato, realmente eu não sei. Tudo que nós precisamos, no meu entendimento, eu acho que a gente tem. Só que colocaram na nossa cabeça que a vida é difícil. Tá certo? Muito difícil. E a gente acredita. Né? E eu acho que esse conceito não está correto. Eu diria que a vida é muito trabalhosa. Isso é verdade. É muito trabalhosa. Vamos ter que suar, mas eu prefiro suar do que chorar. Tudo acaba em água, né? Ou você chora, ou você sua. O que você prefere? Eu prefiro suar. Né? Eu tenho, sempre que eu posso escolher, e eu sempre posso escolher, sempre que eu consigo escolher, vou melhor dizendo, eu tenho escolhido cada vez mais suar, trabalhar, me esforçar. Porque a alternativa é a lágrima. E aí sim fica complicado. Aí sim fica complicado. Porque a dor não é obrigatória. A lágrima não é obrigatória. Agora, se eu não entendo o que está acontecendo, se eu estou desajustado no meu contexto, então, vou dar um exemplo de desajuste. As pessoas acham que aqui é um parque de diversões. A nossa cultura é que a gente tem que viajar, fazer coisa que gosta, a gente tem que ter momentos ótimos, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não é assim que falam pra gente? É possível que essas coisas que falam pra gente nos levem a chorar. Porque aqui não é um parque de diversões. Aqui não é Disney, aqui não é Hopi Hari, aqui não é Beto Carreiro, aqui não é circo, aqui não é um parque de diversões. Aqui é uma escola. Na escola a gente se diverte? Sem dúvida. Mas a maior parte do tempo a gente estuda. A maior parte do tempo a gente quebra a cabeça. A maior parte do tempo a gente se esforça. A maior parte do tempo a gente está nos esforçando para entender, nos esforçando para executar alguma tarefa. A maior parte do tempo. Também a gente descansa e se diverte, sem dúvida.
Mas num parque de diversões, a gente só se diverte. Então, se você chega nesse jogo, nesse contexto, achando que aqui é um parque de diversões, vai ficar mal. Porque você vai se frustrar. Porque você vai ter um monte de coisa trabalhosa para fazer e você fala assim, mas eu não vou me divertir? Eu não vou divertir a maior parte do tempo? Ser feliz não é só se divertir? Não. Não é. Ser feliz não é só se divertir. Porque depois de tanto se divertir, eu garanto para vocês, fica um tédio, fica uma chatice. Vai pro Hopi Hari, vai pro parque de diversões todos os dias durante um ano. Eu quero saber se você aguenta, se você acha legal no último mês. Aliás, bem menos. Eu duvido. Eu duvido. A gente só é feliz se descobrindo, descobrindo as grandezas que estão fora de nós, descobrindo as coisas fantásticas que estão fora de nós e dentro de nós. Isso é aventura. Pede para uma criança de 5 anos, vamos fazer uma coisa super legal, que eu não vou te contar o que é, a criança de 5 anos. Vamos! Ela não tem medo. E ela adora aventura. Inclusive aventura surpresa. Aventura que ela não tem a menor ideia do que é. Pega uma criança de 5 anos, ó, aqui está um skate. Ela sobe em cima e sai caindo. Sem medo. Né? E nós, mais adultos, começamos a ter medo de tudo, etc. E aí fica tudo muito amargo, muito pesado. Então, é a forma como você encara. E aí eu pergunto para vocês, para vocês pensarem, não que você me respondeu. Como é que vocês estão encarando a vida? Se vocês estão acreditando que aqui é um parque de diversões, nós vamos chorar muito com as frustrações da vida. Porque a vida também tem parque de diversões. Mas a maior parte do tempo é esforço. Como eu disse, a vida não é difícil, mas é trabalhosa. Tá? E nesse trabalho, a gente se desenvolve. E vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês só acreditem daqui a alguns anos. Muito mais importante, muito mais legal do que ser admirado é se admirar. Quando você é aplaudido, a alegria que você sente dura mais ou menos 5 minutos. É muito pouco. Mas quando você se autoadmira, quando você gosta de você, gosta do que você fez, dura anos essa alegria. Porque ninguém te tira o que você fez. Porque você se superou para fazer aquilo. E é mais legal ainda quando ninguém sabe, só você. Aí a sua admiração por você mesmo vai na lua. Fica gigante. E ela dura muito, 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 talvez a vida toda. Ok, Júlia? A vida vai ficar mais fácil se a gente entender que aqui é uma escola e a gente arregaça as mangas e mergulha nessa escola. Disposto. Até porque a gente não tem muita alternativa, tá? As alternativas são ruins, eu diria. Causam mais problemas. Então a vida é trabalhosa, sem dúvida. Eu gosto de falar que a vida é uma subida. Tá? Subir sempre dá trabalho, né, gente? Descer é fácil, né? Você escorrega e vai. Né? Põe um patins e desce. Sobe de patins para você ver. Sobe de skate, sobe de bicicleta, sobe a pé para você ver. Precisa de trabalho, precisa dar trabalho, precisa de esforço. A vida é uma subida. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que me contaram. Dizem que a paisagem lá em cima vale a pena. Dizem que o que tem lá em cima vale a pena todo o esforço. Alguém vai pagar para ver? Vamos juntos, então. Ué, juntos já fica melhor. Já que a gente veio a trabalho, não veio a passeio, eu adoro usar isso, me lembrar isso. Tem gente que veio aqui, encarnou a passeio, tem gente que veio a trabalho. Né? Então, acho que a gente veio a trabalho. Então, vamos subir junto. Helena, tem gente que pensa que veio a passeio, né? Pensa. E aí vai se frustrar. Porque a vida não vai dar um passeio. Exatamente. Não vai dar um passeio.
Agora, olha que legal quando você chega num lugar, sabe, bem, aqui eu vou ter que arregaçar as mangas e fazer muita coisa. Você não tem surpresa. Você está preparado para a situação. E é de novo num game. Que fase que é fácil, gente? Quanto mais você muda de fase, mais difícil é. Por que é difícil? Porque você não conhece. Só por isso. Porque depois que você conhece, fica tão fácil. A pessoa que repete a fase muitas vezes, lá no final, ela perde, né, no game, ela vai para o final com uma rapidez. Ela começa a fase de novo, ela recapitula, né, ela repete a fase, mas ela passa por aquele começo até o meio, até o final, muito rapidamente, porque ela já fez isso umas 10 vezes. E aí ela para de novo naquilo que ela, naquela parte da fase que ela não sabe. É óbvio. É óbvio. Eu fico... Eu acho engraçado quando a gente está dando uma palestra ou fazendo um grupo de estudo e alguém fala alguma coisa e fala, ai, mas isso é muito difícil. Gente, é óbvio que é difícil. É óbvio. Não existe tudo na vida. Todos os desafios da vida são coisas que eu não sei. Se eu não sei, é difícil. E quando vai ficar fácil? Quando eu aprender. Simples assim. Você quer que fique fácil? Aprenda. Porque falar que é difícil é praticamente uma reclamação. Reclamação de algo óbvio. Tudo que eu não sei ainda é difícil. Depois fica fácil. Acabou. É assim que funciona. Vocês, por exemplo. Um dia vocês não sabiam andar de bicicleta. Era difícil. Caíram várias vezes. Mas não desistiram de andar porque é delicioso. Hoje vocês andam sem as mãos. Hoje é difícil? Não. Por quê? Porque aprenderam. É simples. Tudo na vida é assim. Absolutamente tudo. Vocês já descobriram uma regra universal. Então, vamos transformar essa vida numa aventura, pelo amor de Deus. Uma coisa... Agora, depende da forma como você decide ver as coisas. É isso. Esse é um grande segredo, viu, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém sabe. A gente fala, mas ainda quase ninguém sabe. Porque é uma... Não adianta só ouvir. Você precisa encontrar meios de trazer isso para dentro da sua vida. Isso tem que ser... Por isso que... O Cristo, gente, e a doutrina espírita, ela é uma forma de viver. Ela não é uma religião. Ela não é apenas um lugar para ir. Ela é muito mais que isso. Ela é uma forma de viver. Ela está propondo uma forma da gente viver que vai tornar tudo mais fácil e tudo infinitamente menos doloroso, talvez sem dor alguma. Uma forma de viver. O nosso tempo está acabando? Infelizmente. Faz parte desse jogo, dessa fase, que as coisas têm um começo, meio e fim. É uma das regras. Mas ainda temos... ainda temos uns 5 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa... Será que foi útil para vocês essa conversa? E tem todo o direito de falar que não, tá? Eu não vou nem ficar chateado. Vocês têm todo o direito, por que eu vou ficar chateado? Né? Seria infantilidade da minha parte. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Vocês acham que outras pessoas da mesma idade de vocês, dessa faixa etária, seria importante para elas ouvir e pensar isso que nós conversamos hoje? Seria importante. Vocês acham de fato importante? É. Que bom. Olha, hein? Eu vou continuar falando isso, hein? Se foi chato, vocês estão falando que eu vou ser chato, ter uma conversa chata com outros amigos de vocês jovens, hein? É isso que vocês estão falando, essa é a resposta de vocês. Tá? Eu também queria. Teria sofrido muito menos. Por isso que eu gosto de falar com os mais jovens. Puxa, estar no lugar, na mocidade, com 13, 14 anos, vai facilitar tanto a vida. Meu Deus.
tanto a vida. Eu realmente só fiquei muito sentida com aqueles que não puderam estar aqui. Mas ó, tá gravando, tá gravando. É, exatamente. Ainda bem. É muito importante, realmente. Há informações que nos dão uma vantagem, né? Que não dá nem para mensurar. Nos dão um clique, e às vezes quando a gente fala, né, que a importância, né, de a gente, das trocas, das reflexões, da informação para a gente refletir, e às vezes a gente acha que que a gente só está querendo vender ali o conhecimento, né, tá agindo em causa própria, mas o conhecimento liberta e liberta mesmo, porque olha o quanto amplia, né, nosso modo de ver mesmo as coisas. E liberta daquilo que de que podemos concluir que nos causa realmente a dor, que é a nossa ignorância. Mas não ignorância de saber a altura do maior monte do mundo, nada disso. A ignorância sobre a vida, a ignorância sobre mim mesmo, sobre como funciona o ser humano, né? Quantos de nós a gente se martiriza porque a gente não conseguiu fazer uma coisa, sendo que não ia conseguir mesmo. Porque existem certos desafios que nós vamos vencer por fases, tá? Nós vamos tentar uma vez e digamos que eu vou subir uma montanha. Aí eu quero subir até o topo. Eu não sei que não vou conseguir. Mas não vou conseguir. Por quê? Porque eu não estou suficientemente preparado, não treinei o suficiente, porque eu não escolhi a época boa do ano para fazer essa subida, por 1 milhão de motivos. Eu não sei disso. Ah, mas eu quero muito. Então, mas não vai dar. Não vai dar. Mas a minha tentativa, e digamos que eu chegue até a metade da altura, ela foi super importante. Porque, assim, o segredo dos que ganham é tentar infinitas vezes, até conseguir. Esse é o segredo. Nada resiste às milhões de tentativas. Nós somos capazes de conseguir tudo se a gente tiver esforço e tempo. Tudo, gente. Por isso que, quando o Pai nos criou imortais, ou seja, nós nunca morreremos, ou seja, eu tenho todo o tempo necessário, e quando Ele nos deu a capacidade de se esforçar, Ele garantiu que a gente consiga. Porque com o tempo e com o esforço, nós somos capazes de tudo. Ah, mas da primeira vez? Certamente que não. Certamente que não, porque seria uma infantilidade. Por exemplo, digamos que me estabeleçam um desafio que eu tenho que levantar 100 quilos. Tudo bem, eu consigo? Consigo. Com 56 anos? Consigo. Eu só preciso de, digamos, não sei, 1 ano. Me deem 1 ano. E eu vou treinar, vou na academia todos os dias, vou pegar uma pessoa que me ajude para que eu não me estrepe em levantar 100 quilos, para que eu não me quebre inteiro, né? Eu vou pegar um professor de educação física, um fisioterapeuta, não sei, né? Alguém que me ajude, que tenha conhecimento para me ajudar a fazer isso. E de mim, durante 1 ano, esse desafio vai ter o meu esforço. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai conseguir. Tempo e esforço. O tempo eu tenho. Esforço depende de escolhas. Muita gente não consegue porque não se esforça. Só por isso. Então, gente, o game é perfeito. Eu insisto, nós temos tudo o que a gente precisa para ser feliz. Mas vai ter que ser com esforço. Ah, eu não quero com esforço. Desculpa, não vai ser feliz.
Ah, mas eu não quero desse jeito. Problema seu. Algumas coisas, muitas coisas, a gente não tem o poder de escolha. Ah, mas eu quero. Problema seu. Eu insisto. Pode querer à vontade. Né? Nós temos a liberdade de querer à vontade. Se nós vamos ter, é outra história. Porque a gente só vai ter o que a gente se esforçar. Essa é uma lei. Foi declarada por Jesus quando ele disse: cada um terá segundo as suas obras. Jesus inaugurou a lei do esforço nesse instante. Ele declarou, inaugurou não, porque ela já existia desde sempre, mas ele declarou, ele veio ao mundo a declaração dessa lei. Cada um terá segundo o seu trabalho, o seu esforço. Isso é uma lei, gente, da natureza. Uma lei da natureza. Toda a natureza trabalha com esforço. Aliás, ela é incansável. Nós somos parte da natureza e nós só seremos felizes com esforços. Que bom que nós estamos num lugar chamado escola que me exige esforço. Porque se eu estivesse num parque de diversões, possivelmente eu não aumentaria a minha felicidade. É isso. Já temos, acho que, bastante coisa a pensar. Né? Bastante coisa. Se vocês pensarem uma vez por mês sobre isso, eu já vou ficar realizado. Eu gostaria que vocês, inclusive, nem dormissem essa noite. Né? Mas isso não vai acontecer, eu sei. Mas eu gostaria que vocês ficassem pensativos. Seria... Sim, refletindo, né? Refletindo. Por quê? Porque eu considero esses pontos que eu selecionei, que não são meus, né? Estão na doutrina, estão no Cristo, como sendo uma das partes mais importantes para a gente começar a nossa conversa. Começar a viver de forma mais leve e mais feliz. Edgar, nós te agradecemos de todo o coração. Gratidão é minha. Gratidão imensa. E você é sempre um convidado às portas do nosso coração, da mocidade, da pré-mocidade, estarão sempre abertas para você, viu? Você contribuição imensa para a gente. Então, vou pedir para o Marcos fazer o encerramento. Vamos lá. Edgar, de todo o nosso coração, a gente agradece porque você fala com simplicidade e você fala com coração e, acima de tudo, com conhecimento. E você direciona as vidas como um jogo, mas um jogo feliz, um jogo honesto, um jogo reto. Isso pra gente foi satisfatório. Que bom, fico muito contente, viu? Eu estou sempre à disposição, podem ter certeza, com muito gosto. Nos inspira, né? Nesse momento, nós vamos agradecendo ao plano espiritual, vamos abrandando os nossos corações, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, de muito aprendizado, de muitos games de vida. Agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que aqui esteve, que possa nos cobrir de bênçãos durante a semana, durante todos os nossos dias. Agradecer de todo o nosso coração pelo nosso amigo Edgar, por ele nos trazer o divertimento com a vida de uma forma segura e honesta. Pedimos a permissão de Deus, de Jesus e toda a espiritualidade para dar por encerrado mais esta noite de reunião, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Edgar, obrigado, viu? Que assim seja. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. E eu fico muito contente. Estou à disposição mesmo, sempre que precisarem, viu? Mas, assim, eu só gostaria que da próxima vez o pessoal falasse comigo. Sim. Tá bom? Quem sabe já Obrigado. seja presencial, né? Quem aí sabe? Já vai ter olho no olho. Que delícia. Aí eu acho que eles já vão e já estarão mais inspirados, né? Porque já tiveram essa experiência.
Sim, Com sim. certeza nós saímos daqui hoje muito mais inspirados para viver e vendo a vida de outra maneira, do jeito que você nos trouxe. Então, olha que bem, né, que você nos trouxe hoje. Que Jesus devolva você em forma de boas vibrações, inspiração, para você levar esse conhecimento e trazer também para a gente, né, sempre. Muito obrigado, Muito gente. obrigada. Muita luz para Obrigada. todos, viu? Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigada, ai, todo mundo agradecendo. Muito Pessoal, obrigado. até a próxima semana. Uma boa noite, boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada.